João 3,16. Aliás, Hebreus 2. Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versos do 1 ao 3, mas a minha ênfase vai ser no versículo 3. Hebreus 2, versos do 1 ao 3, mas a minha ênfase vai ser no versículo 3. Só vou ler 1 e a 2 para vocês entenderem um pouco melhor o que ele está dizendo aqui. Todos encontraram? Diz assim, o versículo 1 do capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confiada pelos que a ouviram. O verso 3 faz uma pergunta retórica: como escaparemos nós se negligenciarmos, se não prestarmos atenção, se não considerarmos atentamente, se não observarmos, se não levarmos em consideração esta tão grande salvação? Observe, irmãos, que o adjetivo que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, usa aqui, ele não usa essa salvação. Ele não diz se negligenciarmos essa salvação. Ele poderia dizer essa salvação. Mas por que o Espírito Santo inspira esse autor a usar o adjetivo tão grande a salvação? Não apenas uma mera salvação, não apenas uma simples salvação, não apenas a salvação, mas o autor aqui diz assim: se não considerarmos esta tão grande salvação. E por que, irmãos, esta salvação ela é grande? Uma das maneiras de nós estudarmos a Bíblia é nós fazermos perguntas ao texto. Por que tão grande salvação? Por que não uma simples salvação? Mas esta tão grande salvação, essa salvação ela é grandiosa. E se você quiser saber por que essa salvação ela é grande, a resposta vai estar lá em João 3,16, quando nós vamos olhar essa noite. João 3,16. João 3,16. Por que a salvação é grande? João 3,16. Esse versículo, irmãos, é um versículo mais conhecido na Bíblia. É a miniatura do Evangelho. O Evangelho encapsulado está aqui nesses versículos. Como Lutero diz, esse versículo aqui é a miniatura da Bíblia. João 3,16. A pergunta do autor aos Hebreus é: como escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação? E esse texto, ele vai nos mostrar nesta noite por que é que esta salvação ela é tão grande.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. À luz desse texto, eu queria olhar com vocês por que essa salvação ela é tão grande. Em primeiro lugar, irmãos, a salvação é grande por causa da sua procedência. De onde é que ela procede? Veja o versículo 16 que diz: porque quem, irmãos? Deus. Porque Deus. Observe, queridos, que a salvação ela é obra de Deus. Ela é grande porque a salvação ela não é obra e ela não surgiu na presbiteriana, na batista, na Boas Novas, na Vida Nova, na Pentecostal e na Quadrangular, e nem na Assembleia de Deus. Graças a Deus. Ela é grande porque a procedência dela é de Deus. Porque Deus amou o mundo. A fonte da salvação, a origem da salvação, o início da salvação é Deus. A salvação, irmãos, ela não é um plano que foi elaborado pelo homem. A salvação não foi um grupo que inventou. A salvação não foi um caminho que os homens decidiram abrir da terra para o céu, do homem para Deus. Não. A salvação ela é grande porque o texto começa dizendo: porque Deus amou o mundo. Não é o homem que inventou o plano da salvação e nem é o homem que começou a buscar a Deus. A salvação é Deus que vem em direção ao homem. Deus amou o mundo, irmãos. Paulo, falando da salvação, ele diz, falando do mistério da reconciliação, ele diz assim: e tudo isto provém de Deus. Tudo isto o quê? A obra da salvação, a obra da reconciliação. Ela é grande porque não foi Abraão que inventou, não foi Davi que disse: eu tenho uma ideia, vamos inventar a salvação numa maneira de Deus nos aceitar e numa maneira de Deus de nós consertarmos os nossos pecados. Não foi nem Abraão, não foi nem Moisés, não foi nem Davi. Na verdade, não é o homem que na sua sede de Deus tenta buscar Deus por si mesmo ou pelos seus recursos, mas foi a iniciativa do próprio Deus de amar, de buscar o pecador. Quando Adão caiu, foi Adão que foi buscar Deus, ou Deus foi lá no jardim em busca de Adão e disse assim: porventura pecasse, comesse do fruto? Deus, meu querido, foi Deus. Ele diz lá em Jeremias: foi com cordas de amor que eu te atraí. O amor de Deus é perseverante, sacrificial, incondicional. É isso que Paulo diz em Romanos 5. Ele é um amor espontâneo, um amor autogerado. E nós não merecemos esse amor. Esse amor de Deus, ele não foi coagido. Por isso que é incondicional. Porque nós não demos nenhuma condição para Deus nos amar. Ele nos amou espontaneamente. Até porque se Deus nos amasse por causa de alguma coisa que existisse em nós, então o amor dele não seria condicional. Não seria incondicional, seria condicional. Ou seja, existia uma condição para ele nos amar, que é o amor do ser humano pelo outro, o amor do casamento. Quem sobe ao altar e a esposa diz assim: eu prometo não te amar. Quem é que faz um casamento como esse? Já pode separar daqui que eu não quero. Por quê? Porque você quer amar, mas você quer receber. O nosso amor por alguém é porque alguma coisa naquele alguém atraiu. Porque quando não atrai, a gente não ama, não quer casar, não quer fazer uma aliança depois da vida. Meu querido, Deus nos amou incondicionalmente. Não existiu nada em você, nada em mim que fez com que atraíssemos o amor de Deus. É um amor autogerado e nós não merecemos esse amor. Paulo, em Romanos 5, não precisa abrir, ele diz que sendo nós inimigos, pecadores, ímpios, fracos, ele nos amou. De onde veio esse amor? Qual foi a causa desse amor? Diferentemente do nosso amor, o amor de Deus por você não foi gerado pelo objeto amado. Quando você ama,
Na horizontal, esse alguém atraiu o seu amor, conquistou o seu amor. Você viu alguma coisa que você não é com uma condição. Mas eu vou dizer uma coisa a você, meu querido. Deus, quando olhou para mim e para você, caídos, rebeldes e falidos, e condenados e caminhando para a perdição eterna, Ele não viu nada em nós que atraísse o seu amor, o amor de Deus. A causa do amor de Deus não está em você, não está em mim. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Deus ama sem razão para amar. Ele ama porque Ele é amor. Ele ama sem causas para amar. A causa do amor de Deus está no seu coração amoroso, está no seu atributo. Deus é amor. Ele ama sem razões para amar. Ele não me ama, Ele não nos ama por causa dos nossos méritos. Não, não. Ele ama apesar dos nossos deméritos. O amor de Deus é um amor incausado. O amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus é um amor sem justificativas. Por que essa justificativa? Porque o amor de Deus está fundamentado nele mesmo. Está fundamentado em nós. Ele ama porque simplesmente esse é o coração dele. E qual é a extensão desse amor? Qual é o comprimento desse amor, a altura desse amor, a profundidade, a largura? Como nós devemos medir esse amor? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos compreender com todos os santos, ou seja, todos os remidos, qual o comprimento deste amor, qual a largura deste amor, qual a altura desse amor e a profundidade desse amor. É assim que ele diz lá em Efésios. Meus queridos, Deus, em seu amor, Ele alcança todos os homens, de todas as raças, de todos os credos, de todas as condutas, de todas as cores, Deus de todas as línguas, de todas as condições sociais. O amor de Deus é sem exceção e sem fazer acepção. É um amor eterno, é um amor incondicional, é o amor de Deus. Então veja que a salvação ela é grande, como o autor da carta aos Hebreus diz que tão grande salvação. Em primeiro lugar, ela é grande por causa da sua procedência, por causa da sua origem, porque Deus é amor. Porque Deus amor. Então ela é grande por conta de onde é que ela já surge. De onde é que ela vem? Ela vem de Deus. Em segundo lugar, por que essa salvação ela é grande? Ela é grande não só por causa da sua procedência que vem de Deus. Em segundo lugar, ela é grande por causa de sua amplitude. Veja o versículo 16, o que é que diz. Porque Deus tanto amou quem? Veja, Ele amou o mundo. O que é que Jesus quis dizer para Nicodemos? Porque o diabo que ele está dizendo isso é para Nicodemos, um teólogo, respeitado, religioso. O que é que Jesus quis dizer para Nicodemos quando proferiu essas palavras? Nicodemos era o mestre dos judeus, era um fariseu, e na mentalidade de um fariseu, o amor de Deus estava endereçado apenas e exclusivamente para os judeus. Todos os povos de outra nação não iam ser contemplados pelo amor de Deus. Era assim que os judeus pensavam. Eles achavam que Deus era um Deus tribal, que era um Deus que amava só o povo de Israel, como se Deus fosse judeu, por acaso. Jesus vem aqui e ele choca a teologia de Nicodemos, dizendo: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele não é um Deus tribal, Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus que enviou seu Filho para que com seu sangue Ele comprasse homens que procedem de toda tribo, povo, língua, etnia e nação. E Jesus está chocando aqui Nicodemos. Ele não é um Deus que ama uma casta, um país, um povo, não.
Ele é o Deus que demonstrou o amor dele ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por toda a humanidade, que procede de toda tribo, povo, língua e nação. E você pode perguntar, o que é que havia neste mundo para que Deus desse o mundo, o seu Filho ao mundo e o amasse? O que é que havia? Não havia nada que fosse digno do seu amor, irmãos. Nada, absolutamente nada. A ênfase que Jesus quer dar aqui para Nicodemos não é que Deus fosse capaz de amar um mundo tão grande. Não. A ênfase aqui é como é que Deus foi capaz de amar um mundo tão mau, um mundo rebelde, um mundo que se opõe a Ele, que resiste a Ele, que dá as costas para Ele. E a quem Deus amou? Que mundo é esse que Deus amou? Obviamente, irmãos, quando falamos aqui do mundo, não estamos falando da natureza, dos astros, dos mares, dos campos cheios de flores. Ele está falando de pessoas aqui. O mundo aqui é civilização humana. Mas que tipo de pessoas ele está falando? Pessoas que pecaram, pessoas que se rebelaram, pessoas que se insurgiram contra Deus. Ele está falando de pessoas que deram as costas para Deus, pessoas que por natureza são inimigas de Deus. Deus amou o mundo e a salvação é grande por causa da amplitude. Mas, queridos, a salvação é grande não só por causa da procedência, ela vem de Deus, não só por causa da amplitude, mas em terceiro lugar, essa salvação é grande por causa da sua intensidade. Veja o versículo 16 que diz: porque Deus tanto amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é assim que você diz, a você diz de tal maneira, né? A minha diz que tanto amou, eu estou usando aqui a NVI, que tanto amou, a tradução diz de tal maneira. Irmãos, observe que esta é uma expressão que revela o amor superlativo de Deus, que não pode ser descrito em palavras. De tal maneira. Essa tal maneira, ou como diz aqui, de tanto amor, tal maneira, tanto amor, ela não pode ser descrita em livros. Esse amor de Deus, ele é tão intenso que ele não pode ser cantado pela poesia, ele não pode, na realidade, ser definido pelo vernáculo das palavras humanas. Esse amor de Deus, ele está para além de qualquer manifestação, para além de qualquer compreensão humana ou descrição que o ser humano pode fazer. Por isso que Jesus colocou de tal maneira, ou tanto amor. O poeta, tentando descrever o amor de Deus, ele diz assim: ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as águas dos oceanos e dos mares fossem tintas, e ainda que todas as árvores fossem penas, e ainda que todos os seres humanos fossem escritores, ainda assim eles não seriam capazes de descrever o amor de Deus, nem mesmo se poderia sequer definir o amor de Deus. Esse amor de Deus, irmãos, ele é eterno. Ele não começou há 2000 anos atrás. Deus, ele é eterno, e se ele é eterno, o atributo dele é amor, ele ama eternamente. E se ele é um amor eterno, ele não começou semana passada, nem há 2000 anos quando Jesus Cristo veio, e nem com Abraão começou, mas esse amor de Deus começa muito antes da fundação do mundo. Ele viu você quando você foi assombrosamente feito no ventre da sua mãe. Vocês já se tocaram o que é que Davi diz? Davi diz: olha, o Senhor me tecia, me fazia de modo assombroso no ventre da minha mãe. Mas vocês estão pensando que ele só fez Davi? Ele fez você, meus filhos. Ele fez a mim, no ventre da nossa mãe.
no ventre de maneira assombrosa. Esse amor de Deus por vocês não começou há 10, 15 anos, 20 anos atrás, não. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que Deus, por mais que vocês não saibam, no primeiro show que vocês deram no hospital, abrindo aquele berreiro, depois dava uma palma da mão do médico, Deus estava lá. Você nem sabia que era Deus, mas Deus estava lá. No primeiro passo que vocês deram, quando era criança, Deus estava presente. No primeiro choro, quando vocês vieram ao mundo, Ele estava presente. A primeira passada que vocês deram com as pernas tremas quando era criança, Deus estava lá presente. Todas as noites insônias de madrugada que vocês passaram, Deus estava presente. De madrugadas insônias, de lágrimas secretas. Eu quero que vocês entendam que Deus nunca desistiu de amar vocês. É muito simples, querido. Faça um exercício mental e comece a ver a vida de vocês antes de Cristo, e vocês vão perceber quantos livramentos Deus já tinha dado a vocês antes de vocês serem crentes. E você diz: Senhor, realmente, eu olho para a minha vida antes de Cristo e consigo ver a tua mão, para que um dia eu fosse conduzido à salvação. Você não partiu antes porque Deus lhe amou, meu querido. Ele amou você, Ele conquistou seu coração com cordas de amor. Ele é um amor perseverante que nunca desiste. Mas essa salvação é grande, irmãos. Em quarto lugar, não só por causa da sua intensidade, mas a salvação é grande também por causa da sua dádiva singular. Olha o que é que o texto diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o que, irmãos? Ele deu Miguel, o arcanjo. Ele deu Gabriel a vocês. Não. Sabe por que essa salvação é grande? Porque Deus deu o melhor dos céus ao pior da terra. Deus, Ele deu a joia preciosa do seu gabinete, o Filho que Ele tanto ama, aquele que era o eterno deleite do seu coração, aquele que Ele amava desde a eternidade. Quando Jesus Cristo disse: Pai, glorifica-me junto de Ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aquele que sempre houve comunhão lá na eternidade, Ele deu a joia preciosa do seu gabinete. Meu irmão, quando você pensa e para pensar nessa verdade, que preço Deus resolveu pagar pela sua salvação, meu querido? Deus poderia ter dado o universo a você, o universo inteiro que Ele criou. Deus poderia ter oferecido um anjo. Deus poderia ter oferecido todo o ouro e prata da terra, porque todo prata e ouro pertence a Ele. Mas Deus amou você, meu irmão, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. E como foi que Ele deu o seu Filho para lhe salvar, meu irmão? O seu Filho foi dado como pão para os famintos. O Filho de Deus foi dado como água para os sedentos, como caminho para os errantes. E quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho, esta dádiva implicou em algumas coisas soleníssimas. É que este Filho de Deus, que, como diz os credos antigos, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai, Ele que já existia eternamente com o Pai, porque Ele é chamado de Pai da eternidade, em perfeita harmonia com o Pai e com o Espírito Santo, mas porque Deus resolveu salvar você e amar você, esse Deus eterno deu o seu Deus unigênito, o Verbo eterno, aquele que por Ele, nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse Filho que nem os céus dos céus podiam contê-lo, precisa agora se esvaziar, abrir mão de sua glória, os anjos adorando aos seus pés, e Ele precisa se esvaziar, insígnia por insígnia,
abrindo mão de suas igualdades com o Pai, conforme Paulo relata maravilhosamente em Filipenses 2, a partir do verso 5, que sendo em forma de Deus, no cujo gozo passam a ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se até mesmo até a morte de cruz. E aí esse que é eterno, agora se faz, de acordo com Hebreus, um pouco menor que os anjos, e busca a humilhação do a pessoa que é eterna, agora tem que ficar preso nesse casulo aqui, chamado corpo. Aquele que tinha miríades de anjos, que se aparecesse um anjo aqui nesse culto, ele nos mataria, só com a beleza dele. Esses anjos prostrados aos seus pés. Agora ele tem que se esvaziar e se fazer um pouco menor que os anjos. Aí tem que vir, entrar no ventre de uma mulher, passar 9 meses para lá e para cá, sendo dentro do líquido amniótico, daquele líquido que tem no ventre da mãe. E agora passar pela fresta estreita e apertada, por onde todo mundo tem que nascer. Aí nasce uma manjedoura, que nem é lugar do ser humano nascer, é lugar de animal. Meu Deus. Nasce ali, um odor fétido, sem uma parteira. Todo mundo aqui teve um nascimento mais digno do que Jesus, o nosso Salvador. Quem era a obstetra enquanto estava ali? Tinha um. Podemos presumir que o próprio José foi que fez, o seu pai adotivo, que teve que fazer o trabalho de parto. Esse que era eterno. Isso é o preço da nossa salvação. Começou por aí, pela humilhação eterna. Aí tem que andar nas ruas empoeiradas do subúrbio da Galileia, uma favela, onde Jesus nasceu. Não foi nos grandes centros. O lugar era tão desprezado que, quando chegaram para Natanael, disseram: encontramos o Messias de Nazaré. Qual foi a resposta dele? E por acaso pode vir uma coisa boa de Nazaré? Lugar desprezado. Aí vai, chega para os discípulos que quer seguir a ele, diz: olha, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem um reino na cabeça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Todas as vezes que eu estou evangelizando aos incrédulos, tu teria coragem de dar o teu filho? Se amanhã de manhã fossem exterminados todos os presidiários aqui no Juiz Clássico de Souza, eles vão ser exterminados. É uma hipótese que eu estou dizendo, é claro. Mas a única maneira, a única alternativa para que aqueles presidiários não sejam condenados amanhã e exterminados é que se você sacrifica o seu filho, você teria coragem? Ninguém. Pois Deus fez exatamente isso. E sabe quem eram os bandidos em questão? Eu e você. Os rebeldes que pecamos e que quebramos as leis. A grande pergunta é: como é que Ele deu o seu filho para nós? Para ser o nosso modelo? Para estar na glória e contemplar a sua beleza? Para ver a sua majestade? Para termos um vislumbre desse Deus Filho, assentado no trono e governando o universo? Como foi que Deus deu o seu filho? Deus deu o seu filho para que ele morresse. Ninguém aqui teria essa coragem. Para que o filho fosse cuspido, as cusparadas na cara de Jesus. Não pegou Deus de surpresa, não. Ele sabia que tinha que dar seu filho para isso. Irmãos, imagina assim, se aqui, eu na frente de vocês, eu desse uma cuspida na cara do irmão, eu chocava todo mundo aqui. Todo mundo ia dizer: misericórdia, o irmão cuspiu na cara do outro lá na igreja. Isso seria horroroso, de fato. Mas havia um pecador cuspindo na cara do outro. Agora você já imaginasse o Santo de Deus recebendo uma cusparada na cara, sendo esbordoado. Irmãos,
Deus deu o seu Filho para que ele vestisse uma pele humana como a nossa, tomasse o seu lugar como seu representante, como seu fiador, como seu substituto, para levar no seu corpo e nos meus os nossos pecados sobre o madeiro. A sua iniquidade e a minha foi colocada como Jesus, foi colocada em cima de Jesus. Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar e em meu lugar, e em nosso favor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo a ponto dele dar o seu Filho. E o Filho veio para ser alvo de ódio, porque o Filho de Deus não foi ali quando ele foi batizado por João Batista que ele começou a ser alvo de ódio, não. Ele foi alvo de ódio quando ele nasceu, porque Herodes mandou matar de 2 anos para baixo todo mundo. Porque quando os magos chegaram lá, nós vimos adorar o rei, Herodes, como ele perdeu o poder, disse: tem o rei, vamos mandar matar tudo. É onde? Diga aí onde é que ele está para eu adorar. Os magos sabendo disso. Na volta a gente diz: deu um elástico daquele que o Ronaldinho Gaúcho dava na época do Barcelona, quando Herodes ficou perdido, disse: pode mandar matar ali na tudinho. Irmãos, desde novo, quando inicia seu ministério, ódio dos judeus, principalmente dos religiosos, ódio dos romanos. Note como é que os escribas e os fariseus, com os olhos malignos, astutos, observavam ele, querendo pegar ele contra o pé o tempo todo. Observe que as línguas, pior do que a serpente, açoitava ele, chamando ele de bebarrão, de endemoniado, com calúnias do alto do nível mais baixo. Veja como é que Deus mandou o mundo, o seu Filho ao mundo, para sentir sede, para sentir fome, para sentir cansaço, para viver em pobreza total. Veja como Deus amou o mundo e enviou seu Filho para ser escorraçado, açoitado, pisado, esbordoado e pregado numa cruz. Irmãos, nunca pense que a cruz é a causa do amor de Deus por você. Não é não. A cruz é o resultado do amor de Deus por você. Não é que depois da cruz, aí sim Deus começou a lhe amar. Não, a cruz é o resultado do amor dele. Deus amou o mundo e como resultado do seu amor, o que é que veio? A cruz. Então a cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz é o resultado do amor de Deus. Na verdade, Jesus morreu por você na cruz porque Deus ama você. A cruz não é a causa do amor por você, a cruz é a consequência do amor de Deus por você. Mas se você perguntar quando é que Deus deu o seu Filho, você deu há 2 mil anos atrás, é mesmo por hora. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho antes da fundação do mundo, está muito claro lá em 1 Pedro. O sangue de Jesus foi conhecido e efetivo antes da criação do mundo. Antes de dizer haja luz, Deus disse haja luz. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo. Deus nunca recuou dessa promessa. Deus nunca retrocedeu dessa data. Mesmo quando nós nos rebelamos, mesmo quando nós nos insurgimos, mesmo quando nós demos as portas para Deus, Deus nunca desistiu desse alvo que nos amou. Irmãos, se eu fosse Deus, eu sendo Deus, no primeiro ronco de fome do meu estômago, eu teria desistido de salvar o ser humano. Jesus não. A primeira rajada de frio que eu recebesse do deserto, eu sendo Deus, eu não teria não. Mas ele não fez isso, ele continuou. Eu sendo Deus, me submeter a estar mamando no peito de uma mulher que eu mesmo criei, eu teria desistido. Ele não. Eu sendo Deus, na primeira
e me chamasse de endemoniado, eu sabendo que eu criei eles e poderia destruir eles com o meu assopro, eu teria recuado. Ele continuou. Eu quero dizer que, a despeito do pecado do homem, Deus não desistiu de amar o Senhor. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. A Bíblia diz que Ele não poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós. Mas essa salvação é grande por outro aspecto também. Ela é grande por causa da sua oportunidade. Vê que oportunidade é riquíssima. Verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que o quer, irmãos. Note uma coisa aqui, irmãos. Deus não deu o seu Filho para que todos aqueles que se julgam bons sejam salvos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus deu o seu Filho para que todos aqueles que façam obras de caridade sejam salvos. O texto está dizendo que Deus deu o seu Filho para que todos aqueles que se julgam sinceros sejam salvos. Não está dizendo que aqueles que são religiosos sejam salvos. O texto diz que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que cumprir certos rituais religiosos e cerimônias sagradas sejam salvos. Jesus é categórico, específico e contundente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. De tal maneira, irmãos, que o amor de Deus ele é tão grande, mas o caminho da salvação ele é tão estreito. O amor é de todo mundo, amou o mundo, mas os limites da salvação estão muito bem estabelecidos, é só para quem crê. Deus não amou o mundo, irmãos, para que os incrédulos sejam salvos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não amou o mundo, irmãos, para que os ateus sejam salvos. Deus não amou o mundo para que os agnósticos sejam salvos. Deus não amou o mundo para que os místicos sejam salvos. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, que crê no Filho de Deus, não há outro caminho, irmãos. Não há outra porta, não há outra alternativa. Talvez você pergunte, mas o que é crer? Crer, em primeiro lugar, não é acreditar. Todo mundo acredita. Se não for ateu, a gente fizer uma entrevista e for passando na avenida de Joaquim na rua, não acredito no Filho de Deus. Só que crer não é acreditar. O inferno está cheio de pessoas que acreditaram em Jesus a vida toda. Acreditar é apenas saber. Acreditar é apenas uma informação intelectual, é um assentimento intelectual. É você saber informação acerca do fato. Você acredita. Mas, queridos, acreditar não salva ninguém. E saber dessa verdade não lhe dá a possibilidade de ser salvo. Crer é diferente. Crer é confiar. Quem confia se joga. Quem confia se entrega. É se entregar que pela morte de Jesus você é reconciliado com Deus. Deixa eu trazer uma ilustração para vocês entenderem. Lá no Egito, naquela noite fatídica, na 10ª praga, que o Senhor disse, olha, nessa noite o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos, exceto os que tiverem a marca do sangue, dos umbrais da morte. O que eu quero dizer? Irmãos, lá no Egito não bastou que o cordeiro fosse morto e imolado. Foi necessário que o sangue do cordeiro fosse colocado nos umbrais, colocado nas portas, para que os primogênitos não fossem exterminados, mortos. A fé, ela é pessoal, irmão. Não basta saber que o seu pai é crente, que seu irmão é crente, que sua mãe é remida. É preciso que você tenha uma fé pessoal, intransferível e uma experiência com o Senhor.
De tal forma, irmãos, que o amor de Deus atinge a todos. Os limites da salvação estão muito bem estabelecidos. Todo aquele que nele crê. Por que as pessoas dizem, Jesus já morreu por todos, então eu estou salvo? Meu querido, não é assim. Existe uma diferença entre suficiência e eficiência. O sangue de Jesus é suficiente para salvar todo mundo, mas ele é só eficaz para quem crê. Olha, a água do mar, dos oceanos, ela é capaz de banhar a cidade de Camargo inteira, e muito mais. Mas só se banha na água do mar que vai lá, meu querido. Por mais que ela seja suficiente. O sangue de Jesus é suficiente para salvar a todos. Às vezes só é eficaz onde há arrependimento e fé em Jesus. De tal maneira que a grande pergunta que você tem que fazer nesta noite ao seu coração é: você crê no Senhor Jesus? Você já crê nele em verdade e constituiu como Salvador de sua vida? Como Paulo disse ao carcereiro, quando foi perguntado: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso significa, irmãos, que o universalismo está errado. Eu não sei se vocês sabem, mas o universalismo é uma doutrina defendida por muitos, viu? Padres e pastores. Pastores e padres, entre aspas. O universalismo é uma doutrina que diz assim: no final todo mundo vai ser salvo. Não importa, Deus vai dar um jeito, mas no final o amor vai vencer e todos serão salvos. Essa ideia que no final Deus vai dar um jeitinho, que todos serão salvos, não é verdade, não tem base bíblica. Não é o que Jesus está ensinando aqui. Jesus, que é amoroso, que nos constrange com o amor dele, ele não está ensinando isso aqui. Jesus ensinou que a oferta da salvação é todo aquele que crê. Isso inclui você. Mas a salvação, em penúltimo lugar, ela é grande por causa do seu livramento. Veja o versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, que irmãos, não pereça. Sabe por que ela é grande? Por causa desse livramento. Tem pessoas que vão dizer assim: bom, se você não crê, veja as heresias, veja Satanás falando. Se você não crê, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer o seguinte: você vai ser aniquilado. É assim que define as testemunhas de Jeová e as adventistas. Se estiver assistindo aí, não vai tomar um choque da assistir, mas mesmo é heresia. Se você estiver assistindo aí no seu carro. Mas não são eles, tem alguns pastores surgindo aqui no Brasil, eu já estou de olho neles, que ensinam isso. Não. Vai ser aniquilado. Vai deixar de existir. Você vai cessar a sua existência, se você não crer. Porque a morte é o fim de tudo. Morreu, acabou. Não é o que a Bíblia ensina e nem o que Jesus ensina, meu querido. Não é. A Bíblia vai nos ensina que há uma bem-aventurança eterna e há uma vergonha e desprezo eterno. É assim que Daniel fala. É assim que Jesus fala em Mateus 25, 46. E irão justos para a vida eterna, aiônios, palavra lá no grego, e irão os ímpios para o tormento eterno, aiônios também. Se o inferno não é eterno, também o céu também não é. Porque a palavra que ele usa aiônios para o céu é a mesma do inferno. Então, se o inferno não é eterno, também o céu não é. Que é a mesma palavra. É uma bem-aventurança eterna, meu querido. E um sofrimento eterno. A Bíblia ensina que é o céu e é o inferno. E eu sei que falar sobre o inferno é uma coisa que não é muito popular nos nossos dias. Eu sei que hoje parece politicamente incorreto falar do inferno, mas deixa eu dizer para você, é melhor falar do inferno do que ir para ele. E eu vou dizer para você, Jesus falou mais do inferno do que de todos os profetas
a Malaquias, ninguém falou tanto do inferno como Jesus. Sabe quem é Jesus? O pregador do inferno. Ele falou mais do inferno do que dos céus. Se você pegar uma chave bíblica e ver todas as vezes que Jesus falou do céu e do inferno, compare e bota o nome para você ver de que ele falou mais. Só falta você dizer que Jesus não era amoroso, porque ele falou do inferno. Aqueles que hoje fazem de conta que o inferno não existe e tapam os ouvidos para as advertências, terão consciência dele no primeiro instante que sair desse corpo. Vê o rico lá em Lázaro? Jesus disse que, erguendo os olhos do inferno, já estava em tormento. Muitos que hoje dizem que o inferno é aqui, terão consciência dele no primeiro minuto que chegar lá. Digo minuto porque não vai ter minuto, né? Porque já é eternidade. Jesus fala de um homem rico que vivia regalado em seus banquetes, alheios ao sofrimento daquele que jazia à porta. E ele morreu, e já viu que ele foi sepultado no inferno e estava em tormento. Portanto, é melhor falar do inferno do que ir para ele. Na linguagem de João Batista, é preciso fugir da ilha vindoura. É preciso fugir da ilha vindoura. E essa ilha não é de Satanás, não. É do Deus, do Pai Jesus Cristo. É preciso saber que existe uma condenação e ela é real, mas também que existe uma possibilidade de escapar desta condenação. É crer no Senhor Jesus. E por que essa salvação ela é tão grande, irmãos? Em último lugar, a salvação ela é grande pela sua oferta gloriosa. Finalzinho, eu vou ler no versículo 30, finalzinho do versículo 16. Mas para que o mundo. Não, versículo 16. Mas tem o que, irmãos? Mas tem a vida eterna. O que é a vida eterna? Passaram eu vi essa semana no Instagram. O que é a vida eterna? Será que vida eterna é uma vida que vai durar para sempre e não vai ter fim? Não pode ser, irmãos, porque o inferno vai durar para sempre e não vai ter fim. E nem só por isso é vida eterna. Então as pessoas pensam que vida eterna é apenas uma vida que nunca mais vou entender, nunca mais vou viver para sempre. Não, o inferno vai viver para sempre também. E não é vida eterna. Será que é apenas uma vida que dura para sempre e não acaba? Não, irmãos. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Sobretudo é uma qualidade de vida. A vida eterna é a vida de Deus inoculada, introjetada dentro de nós. É um modelo de vida. Quando nós olhamos, por exemplo, uma pessoa naquele estado deplorável, que a gente, meu Deus, isso não é vida não, né? O que a gente está querendo dizer? Que aquilo ali não é uma qualidade de vida. Meu amigo, vida eterna é a vida de Deus habitando em mim. É um estilo de vida, é um padrão de vida, é um modelo de vida. É ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus, é se deleitar em Deus, é ter prazer em Deus. É viver numa dimensão que não tem mais pecado, mais tristeza, nem choro, nem pranto, nem dor, nem luto. Nem a morte vai nos separar. Essa vida eterna é uma vida elevada mais do que a dos próprios anjos. Não é uma vida parada também, né? A gente acha que vida eterna é aquela vida que tem nas literaturas, geralmente das testemunhas de Jeová, que é o cabo debaixo de um pé de pau deitado, grama verde, os passarinhos na cabeça e um de vacina. Mas eu vou dizer um negócio para você, vou ser bem sincero, vou deixar aqui, vou usar o termo, eu posso usar um termo mais bonito, mas eu quero usar isso, vou deixar de fresco. Eu não queria passar 100 anos no lugar disso, quer dizer, é um negócio chato da moléstia. Porque, irmãos, imagina um cara 100 anos, debaixo do pé de coco, ele ia chegar um negócio que ia ficar chato. Mas na cabeça dos crentes, o céu é todo mundo de branco. Deus está lá, uma luminosidade toda. Aí todo mundo louvando ao Senhor. Aí Miguel puxa um daqui. Aí daqui a pouco puxa o outro. Eu ia dizer assim, você não vai criar aqui não. Acho que lá nas bandas de Fernando de Noronha, uma prancha passa o pai, acho que seria um melhor. Irmãos, esse o céu, a vida eterna que nos espera, não é esse céu vagabundo da nossa cabeça, não. É fraco demais. É fraco demais. Eu vou dizer uma coisa a você: está para além do inimaginável, está para além do que a gente possa pensar. A gente vê no mundo de queda como esse, a
a criação com sentido do boca aberto, com a beleza da natureza. Será que Deus vai fazer uma coisa melhor do que isso? Não faz sentido, irmãos. Está para além da nossa compreensão. A vida eterna, irmãos, vai ser surpresa de alegria que vai estourar dentro de nós. E a gente só não infarta porque vai estar com o corpo glorioso. Se não infartaria tanta surpresa de regocijo e de intensidade. E quanto custa para você a vida eterna? Nem todo o ouro do mundo seria suficiente para comprar essa vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos redimiu, nem com ouro e nem com prata, e nem com coisas corruptíveis, mas Ele nos redimiu com o sangue do seu Filho. E Ele ofereceu a você e a mim esse precioso sangue, e Ele oferece a nós vida eterna, uma vida eterna de felicidade, uma vida eterna de deleite, de prazer. É como uma festa, irmão, que nunca vai acabar. Tem mais uma festa que nunca vai acabar? Não. Ah, mas claro que uma festa fraquinha, o sim fica alegre, porque o Senhor está chegando. Ele não sabe o que é a vida eterna que aparece. Irmão, queridos, eu vou dizer para vocês, com as melhores músicas, com as melhores vestimentas, com as melhores iguarias e com o melhor anfitrião, Jesus Cristo. Amém. E outra coisa, vocês estão pensando que vai ser tudo gasto assim, né? Aquela coisa etérea, essa materialidade, tudo assim, vagando, que passa pelas paredes. Irmãos, esse não é o céu que a Bíblia apresenta, está mais com uma visão grega. É materialidade, meu amigo, é pegando, é tocando, é corpo glorioso. O pessoal pensa que vai ficar, primeiramente, no céu, a gente sabe que vai ser aqui, restaurado. E o pessoal acha que vai ser tipo assim, vai ser tipo todo mundo de espírito, aquela coisa assim meio fantasmagórico, eterno. Não, meu amigo, é pegar, é comida, é bebida, é corda vocal. Apalpar e ver que o espírito não tem corpo e eu acho que eu tenho. Acabou pegando Jesus, irmão, para a ressurreição. Vai ser materialidade, fala de banquete, fala de ceia. Só que a gente quer essa coisa bem assim, fantasma. Não vai ter isso, meu querido. É materialidade, graças a Deus. Graças a Deus. E o bom dessa vida eterna, se você crer, é que ela estará com você na sua juventude. Eu criei com 19 anos. E ela está comigo até hoje. Sua juventude, mas ela vai estar comigo na minha velhice. Quando eu estiver perto de partir, eu sei que ela vai estar comigo. E ela vai estar comigo por toda a eternidade. E se você tiver já próximo de partir para o outro lado, você desfrutará dessa vida eterna. E se você passar os umbrais, as fronteiras da morte, você estará com essa vida eterna ao seu lado. E quando você estiver na eternidade, quando deixar esse corpo, saiba que Deus vai dar um corpo novo a você, meu irmão. Mas não é um corpo que vai precisar fazer academia para ficar bem e nem fazer asepsia para não ferir. Vai ser um corpo semelhante de Cristo Jesus. O corpo no dia da ressurreição dos justos. Eu gosto demais da imagem de Daniel. Ele diz assim: brilharão mais do que as estrelas, mais do que os astros. O sol você não consegue ver no primeiro dia, né? Que ele brilha muito. Ele vai ser um candeeiro para perto da luz dos filhos de Deus quando se manifestará. E por toda a eternidade você vai desfrutar dessa vida eterna. Não porque você merecia, mas porque a salvação é grande. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, isso é maravilhoso. Eu não quero. Vai para o inferno. Deus abençoe você.